Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Então vamos lá, Êxodo 19, verso 9, quem achou, diga amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao seu povo. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu ao monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta, em outras traduções vai dizer de buzina, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de uma vez mais estarmos diante da Tua Escritura, diante da Tua Palavra. Espírito Santo, que essa seja uma manhã de revelação, uma manhã de entendimento, uma manhã, Senhor, de aprofundamento da nossa intimidade contigo. A Tua Santa Escritura nos ensina que nós devemos conhecer-te e prosseguir em Te conhecer, porque o Senhor virá sobre nós como a alva, a sua saída será certa. O Senhor também virá sobre nós como a chuva temporã, a chuva tardia, a chuva seródia, e vai regar toda a terra. Senhor, rega-nos agora. Aqueles que talvez como terra seca aqui chegaram, que saiam daqui como uma terra fértil, brotando, dando frutos para a glória do Teu nome. Aqueles que já estão, Senhor, na fase da colheita, que a Tua chuva seródia venha apenas para amadurecer e preservar os frutos. E para aqueles, Senhor, que estão hoje diante de Ti, aqui e depois ouvindo essa mensagem pela primeira vez, que esses também possam ser tocados pela Tua poderosa palavra, porque a Tua palavra é a Tua vontade, e a Tua vontade, Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Ajuda-me a ser um expositor claro, simples e preciso da Tua palavra, que não seja mensagem de homem, mas que seja poder de Deus. A Ti, Jesus, nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, algumas pessoas na sua caminhada com Deus têm uma dificuldade e manifestam essa dificuldade no seu relacionamento com Deus,
no sentido de conseguir crescer, de avançar, de se aprofundar naquilo que Deus tem para suas vidas. E a maioria das pessoas, quando relata, uma dificuldade no seu crescimento espiritual, na sua relação com Deus, a maioria das pessoas não tem dificuldade na crença em Deus. A maioria de nós cremos no Senhor. A nossa fé está firmada em Deus, no nosso Senhor Jesus. A maioria das pessoas também não tem nenhum tipo de restrição ao mover de Deus. Quando Deus se move, elas estão ali abertas para receber aquilo que de Deus está vindo. Mas existe algo que ao longo da caminhada cristã vai se tornando recorrente na vida de alguns e vai se transformando às vezes em um empecilho para o avanço, para o crescimento espiritual. E é esse tema que nós vamos tentar abordar nessa manhã com a graça do Senhor. E qual é o tema? Algumas pessoas dizem: a minha dificuldade no relacionamento com Deus é conseguir ouvir a voz de Deus. Eu não quero desobedecer, entretanto a minha dificuldade é que eu não sei o que Deus quer. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha dificuldade é conseguir entender qual é a vontade de Deus. Alguns, por não conseguirem ouvir a voz de Deus, se entristecem demais. Ficam se sentindo em um lugar onde parece que a presença de Deus não está, onde Deus não os alcança. E essa dificuldade de entender a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela vai se transformando às vezes em uma área de frieza espiritual. Quando nós passamos muito tempo sem um contato com a voz de Deus, com a palavra de Deus, sem ouvir aquilo que Deus quer para nossas vidas, a tendência é que nós vamos nos esfriando, a tendência é que nós possamos até desanimar na caminhada. E essa é uma das causas que tem colocado algumas pessoas em um estado de letargia espiritual. Gente que teve uma experiência factível, real com Deus, que um dia ouviu a voz de Deus de maneira audível ou no coração. Alguém que um dia teve pelo menos uma revelação da palavra e entendeu ali, é Deus falando comigo. Alguém que talvez recebeu uma palavra profética vinda da boca de alguém humano, mas que era a palavra de Deus, e ali a sua vida foi norteada, ali uma chama foi acesa, mas que com o passar do tempo esses eventos foram se diluindo, e para alguns talvez ficou apenas aquela primeira experiência, e ao olhar para a sua vida e para a vida daqueles que estão aos nossos olhos mais avivados, que têm intimidade, que ouvem a voz do Senhor, que estão sempre na presença, isso talvez se transforme em uma área de frustração. E se isso de repente acontece com você e você tem essa dificuldade, ou quem sabe você já passou por isso, a palavra de Deus hoje é para mim e para você no sentido de nos auxiliar, de nos instruir a termos uma vida e uma percepção diferenciada e bíblica sobre a palavra de Deus e como Deus fala com o seu povo. O texto que nós lemos, ele é um episódio incrível, que vai contar uma das maneiras como Deus fala com o seu povo. E mais adiante vai mostrar também a segunda e a terceira forma mais recorrente de como Deus se comunica com as pessoas. Quando nós começamos a andar com Deus, Deus pode falar conosco de três maneiras. Ele é multiforme, ele pode fazer da maneira que ele quer, mas essas três maneiras são as formas mais recorrentes de Deus falar. Deus fala com o seu povo através do som. Deus se manifesta ao seu povo através do som. Deus também se manifesta ao seu povo através da sua voz. E Deus também se manifesta ao seu povo através da sua palavra. Som
voz e palavra. Esses três elementos parecem que são um só, mas na verdade eles não são. Som, voz e palavra são manifestações distintas da vontade de Deus e da comunicação de Deus para com os homens. A primeira abordagem que vamos fazer é sobre o som. Deus, às vezes, ele faz barulho. Deus, às vezes, ele se manifesta de maneira estrondosa, audível, perceptível, com a nossa capacidade física, fisiológica, humana. Às vezes, Deus se mostra ao seu povo de maneira tão real no plano físico, que não precisa ter fé para crer que algo de Deus está acontecendo. Ele mostra o seu poder através de um estrondo, de um som, de um barulho. E até aquele que é descrente escuta. Não tem como negar, é algo que ele faz para romper a barreira espiritual. E nesse momento ele se torna algo ou alguém que todos podem perceber naquele ambiente. Então, de tempos em tempos, Deus decide fazer isso. Um mover, um estrondo, um som, um barulho. O primeiro texto que nós lemos vai dizer o dia em que Deus falando com Moisés, porque Moisés era o escolhido no meio do povo. Deus não falava com todo o povo, Deus falava com o líder, Deus falava com Moisés. E Moisés então recebe uma instrução do Senhor e Deus diz: Moisés, santifica o povo. Peça para o povo se separar, lavar as suas vestes, se purificar. E durante 2 dias, Moisés, no primeiro dia eles vão se santificar, no segundo dia eles vão se apartar, vão se preparar durante 2 dias. E no terceiro dia eu virei e descerei sobre o monte aos olhos de todo o povo, para que todos eles vejam. E você vai falar comigo, Moisés, e eu vou responder a você, para que todo o povo ouça e creiam em você. Olha que coisa extraordinária Deus fez através do som. O texto diz que o povo se santificou, no segundo dia se prepararam e no terceiro dia o Senhor veio. Esse preparo é um prenúncio, é um aviso, é uma figura do que nós, igreja, devemos e estamos fazendo. O texto diz que Deus falou a Moisés: Moisés, é no terceiro dia que eu virei. E até lá, Moisés, vocês precisam se preparar. Até que eu desça no monte, Moisés, eu não posso descer até que vocês estejam santificados, até que vocês estejam limpos. E isso vai acontecer durante 2 dias, e no terceiro dia eu virei, eu descerei. Nós, igreja, estamos vivendo aos olhos de Deus o terceiro dia. Nós, aos olhos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que 1 dia são como 1000 anos aos olhos do Senhor. E 1000 anos são como 1 dia. E 1 dia como 1000 anos, ou seja, para Deus esses 1000 anos depois da ida do Senhor Jesus, passou-se 2 dias. 2 milênios da ida do Senhor Jesus, que agora se completam em 2 dias para Deus. E nesses 2 dias o que nós estamos fazendo? Nos santificando. Porque a palavra diz que o Senhor, quando vier, Ele vai vir para buscar uma igreja limpa, sem mácula, sem mancha. Então esse período é um período de santificação, mas o terceiro dia vai chegar. Aquele que prometeu, aquele que há de vir em breve virá e não tardará, diz a palavra. Ele vai descer, como ele desceu naquele monte, um dia todo olho verá, diz a palavra. E quando ele promete vir, sabe qual a marca dele para anunciar que ele está cumprindo a palavra? Barulho. Quando ele diz que vai vir e ele vem, quando ele vem antes da sua chegada, ele faz um estrondo, um estardalhaço, um barulho para chamar a atenção de todos que estão naquele lugar para ele, para dizer: a promessa que eu fiz aos meus está se cumprindo aos olhos de todos. O texto vai dizer que quando Moisés chega no monte, o Senhor também dá uma outra ordem. Ele diz: Moisés, você vai fazer um termo, você vai fazer uma marca.
E diga para o povo não ultrapassar essa marca. Porque quando eu descer no monte, ninguém toque no monte, ninguém se aproxime do monte, porque aquele que tocar no monte não poderá permanecer vivo, porque o monte inteiro será tomado pela santidade do Senhor. No tempo de Moisés, nesse tempo em que Deus fez o primeiro estrondo, o primeiro barulho, para dizer: eu estou cumprindo a minha promessa, estou descendo entre vocês. Nesse primeiro contato, ninguém poderia nem chegar perto da presença. Ninguém poderia se aproximar de Deus ou ousar tocar no monte. Não era em Deus, era no monte. Tamanha a glória de Deus e tamanha a indignidade dos homens. Aí Deus mandou o seu filho, que morreu na cruz do Calvário e que rompeu o véu. O véu significa romper o termo que Moisés tinha feito. E agora nós não apenas podemos tocar aonde o Senhor está, mas nós podemos tocar nele. Jesus rompeu o véu para que nós agora pudéssemos tocar aonde Deus desce, nós podemos estar. E mais, hoje nós temos contato com Deus. Jesus rompeu o véu, rompeu o termo, e agora nós temos acesso ao santo monte do Senhor. Hoje nós podemos abraçar a Deus. Hoje nós podemos sentar com Deus. O Senhor Jesus na cruz abriu esse espaço e agora a glória dele continua descendo, como descia naquele monte. Um barulho aconteceu quando continua acontecendo hoje. Quando ele vem, um barulho acontece. Não é coisa produzida por homens. O barulho, quando Deus vem, começa com ele. Não somos nós que fazemos o barulho para parecer que Deus está. É Deus que faz o barulho para dizer que ele está. O barulho não começa em nós, o barulho começa nele. Ele manda o trovão, ele manda os relâmpagos, ele estremece, ele toca a buzina para dizer: eu estou no meio de vocês. E é por isso que quando ele vem, a gente não consegue se conter. Aí o barulho que começou nos céus vai se irradiando por toda a terra. Nesse dia Moisés recebe a instrução e ele faz isso, e o povo vai para diante do monte. E o texto diz que começa então uma nuvem espessa. Uma nuvem desce sobre o monte, e o Senhor desce sobre o monte como um fogo. E quando o Senhor está descendo no monte como um fogo, o monte começa a tremer, trovões e relâmpagos começam, e uma buzina começa a soar. O Senhor começa a fazer um barulho, um som que chama a atenção para onde? Para o céu. Muitas vezes Deus faz barulho e esse barulho não é uma mensagem em si. Esse barulho é algo que vai chamar a tua atenção para as coisas de Deus. E essa é uma das maneiras de Deus se comunicar conosco, de Deus falar com a sua igreja, de Deus falar com você. De repente, do nada, algo te chama a atenção nas coisas de Deus. Algo te chama a atenção para algo que está acontecendo no ministério. É algo que está dando certo, é algo que está evoluindo, é alguém que despertou um dom. Aquilo faz um barulho e aquele barulho te aproxima daquilo, te faz virar a atenção. E isso é a comunicação de Deus com você. Ele faz um som e um barulho e dá vontade de ir para lá. Ele faz um som, um barulho, você olha na terra o mover, mas o mover começou porque do céu veio um som que começou a avisar: eu estou descendo nesse lugar, eu estou descendo na vida dele, eu estou descendo na vida dela, eu estou tocando nessa terra, eu estou fazendo algo diferente. Então a gente corre para ele, por causa do som. O som, gente, do Senhor, ele é uma das formas do Senhor mexer a nossa estrutura e mostrar o seu grande poder. Quando Deus desceu nesse monte, o monte inteiro estremeceu. Esse monte, o Monte Sinai, está lá em Israel até hoje. É uma cadeia grandiosa de montanhas. E você olhar para aquela montanha rochosa e pensar que houve um tremor de terra naquele lugar, com o povo todo embaixo, é algo que fisicamente é incompreensível.
como aquele monte inteiro tremeu, as pessoas ali embaixo, e nem 1 milímetro de rocha caiu. Ninguém foi aterrado por pedras lá embaixo. Mas lembra o que o Senhor disse? Santifiquem-se, não passem do limite, porque aquele que passar do limite será apedrejado. Ou seja, eu vou tremer, e se alguém passar do limite, se alguém não estiver pronto, não estiver santificado, esse tremor pode causar dano. E é por isso que nós estamos nesses 2 dias nos santificando, porque quando no 3º dia Ele vier, Ele vai nos encontrar limpos, e aí não terá dano, não terá choro, não terá pranto. Nesse dia será alegria, o nosso Rei voltou. Aleluia. O Senhor fala conosco como som. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que os discípulos estavam esperando de novo uma promessa. O Deus que prometeu a Moisés que viria, quando veio, tocou a buzina, para que todo mundo pudesse ver, Ele chegou. Esse Deus fez uma promessa pela boca de Jesus, e Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês receberão, não muito depois desses dias, a promessa do Pai que de mim vocês ouviram. E o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês serão cheios dele. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos escutaram aquela palavra quando Jesus estava indo para o céu. O texto diz que eles ficaram olhando para Jesus, e Jesus foi subindo e foi dando essa instrução, e eles ficaram olhando, e nuvens fecharam o Senhor, e 2 anjos apareceram do lado dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que subiu um dia voltará. Nós estamos olhando para o alto, mas a mensagem nós sabemos, é do alto que um dia Ele vai voltar, e por isso a igreja não vive com os olhos na terra, nós ficamos olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Enquanto eles receberam essa promessa, eles descem e saem do monte, e eles vão para Jerusalém, eles entram numa casa, e ali eles começam a orar. O texto vai dizer que eles passam ali cerca de 10 dias orando. Eles não sabiam quantos dias esperar, mas eles aceitaram a palavra e foram. E dentro daquela casa, enquanto eles estavam orando, o texto de Atos 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Varões judeus de todas as nações, diz a palavra, estavam ali naquela cidade. Uma festa religiosa estava acontecendo, a cidade estava cheia, e esses homens estavam trancados dentro da casa, porque muitas vezes o que vai acontecer de alegria para nós não está na festa do lado de fora, mas na comunhão dentro da casa. E aí dentro da casa, naquela comunhão, naquela unidade, eles estavam orando, reunidos no mesmo lugar, diz a palavra. E de repente, veio do céu um som. Aquele Deus que tocou a trombeta, que tocou a buzina lá no Monte Sinai, agora Ele faz de novo um sinal sonoro para dizer: eu prometi que viria e eu estou vindo. E o som era como um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Quando Deus faz aquele barulho de um vento, Ele está dizendo: eu prometi vir, e antes da minha vinda eu mando um sinal, e o sinal é barulho. Aquele barulho enche toda a casa, e aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Eles são tomados pelo Espírito. Deus desce e eles começam a falar das grandezas de Deus em vários idiomas, diz a palavra. Aqueles que estavam do lado de fora agora conseguem entender o que eles estavam falando sobre Deus do lado de dentro. Porque não é convencendo primeiro os de fora, é primeiro pregando para os de dentro, é primeiro sendo cheio dentro, é primeiro tendo entrosamento dentro, e aí uma vez dentro você fala e os de fora entendem. Uma vez cheio dentro, os de fora serão cheios. Uma vez falando a mesma língua dentro, por onde você passar, você vai falar e o povo vai te entender. E o texto diz que esse vento e esse som, o vento não veio, mas veio um barulho como de um vento. Deus fazendo barulho para mostrar que estava naquele lugar. Agora olha a sequência. O barulho de Deus vem,
E o texto diz que quando aquele som, aquele barulho correu, a multidão que estava fora foi atraída para casa. O barulho de Deus sempre tem uma razão: atrair aqueles que não o conhecem, atrair aqueles que ainda não sentiram a sua presença, atrair aqueles que precisam ser salvos. O barulho de Deus não é para a festa cristã apenas. O barulho de Deus não é apenas para dizer eu estou com você, não. O barulho de Deus é uma metodologia de Deus para atrair aqueles que ainda não o conhecem. Todas as vezes que Deus faz um barulho no culto, todas as vezes que Deus faz um barulho, quando Ele chega, um avivamento poderoso, a ideia de Deus é óbvio, é responder a promessa dizendo: olha, vocês me aguardaram, vocês me desejaram, vocês se santificaram, e no terceiro dia, como eu prometi, eu voltei para buscar vocês. Mas os de fora começam a ouvir das grandezas de Deus e dizem: esse povo que falava de Deus estava certo, ele veio. Chegará um dia que a tua mãe vai dizer: você estava certa, Deus veio na minha vida. O teu filho vai dizer: pai, você estava certo, Deus veio sobre mim. Mãe, você estava certa, Deus veio. E um barulho vai acontecer na tua vida e as pessoas vão começar a olhar. Não é você falando, é Deus dizendo: eu estou aqui. Chega uma hora que não precisa mais falar. É Deus que começa a sinalizar e dizendo: olha, eu não sei o que é, mas é bom estar perto de você. Eu não sei o que é, mas é gostoso de te ouvir. Eu não sei bem o que é. É o barulho do céu atraindo os carentes. Agora o som, o barulho, o estrondo, ele tem um problema. É que essa manifestação sonora, ela só pode ser bem interpretada por quem já tem algum tipo de conhecimento prévio. O que Deus disse para Moisés: diga para o povo, eu vou descer, porque quando eu fizer barulho, vai ser um barulho, um estrondo tão grande, que se eles não souberem que sou eu, eles vão correr de medo. Para quem não tem intimidade, o estrondo assusta. Por isso que Deus não fica fazendo barulho toda hora. Entende? Por isso que às vezes ele se cala, para que o tímido possa chegar, para que o carente possa se aproximar, para que o medroso possa aparecer mais perto dele, para que o medo saia. Ele não assusta, ele ama. Então quando está tudo pronto, ele vem com barulho. Deus disse: Moisés, prepara o povo, diga a eles, eu vou descer, vai ter barulho, mas eles vão saber, esse barulho não é do mal, esse barulho é de Deus, pode ficar aqui, ninguém vai perecer. Quando esse barulho vem na casa, quando esse som vem na casa, os de dentro sabiam, Deus chegou. Os de fora, alguns entenderam, olha, é uma manifestação de Deus esse barulho. Mas para aqueles que não tinham intimidade, alguns disseram: eles estão bêbados. Eles confundiram o barulho com uma confusão, com algo do mundo. E esse é talvez uma das limitações, essa é uma das limitações do som. Quando Deus se manifesta pelo som, Ele pega todo mundo, mas o discernimento só vem para aqueles que têm um conhecimento prévio. Nesse dia, em Atos 2, alguns ficaram assustados, alguns blasfemaram, alguns disseram: esse negócio não é de Deus. Os de dentro estavam cheios. Os que conheciam a promessa do lado de fora disseram: o que a gente faz agora? E Pedro se levanta e diz: se arrependam, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos seus pecados, e agora vocês vão ter uma nova vida com Jesus. Só que esse barulho que aconteceu afastou alguns. Então às vezes, gente, a gente está aguardando um barulho e o Senhor faz conosco como fez com Elias. Em uma caverna, em um lugar isolado, ele estava dizendo: Senhor, só sobrou eu. Talvez na sua casa você diga: Senhor, só tem eu de crente lá. Talvez no ministério que você carregava, das pessoas que você pastoreava, ajudava, na empresa, no teu grupo,
Quem sabe você olha e diga: meu Deus, cadê todo mundo? Só sobrou eu. Só sobrou eu. E lá naquela caverna, Elias está lá solitário. E o texto vai dizer que começa também um barulho, um estrondo do lado de fora da caverna. Um vento passa. E o vento é tão forte que vai rachando as rochas. Mas Deus não estava ali, diz o texto. E depois passa um fogo. E Deus não estava no fogo. E depois começa um tremor. A estrutura do monte estava sendo abalada. Aquela caverna estava prestes a cair. Mas Deus não estava no tremor. O texto vai dizer que aí veio Deus, como num som de uma brisa suave. Para alguns tem que ser com barulho, para que ele acorde, para que ele desperte, para que ele diga: eu preciso de Jesus. Mas com alguns é no pé do ouvido dizendo: eu te amo, eu nunca perdi o controle de você, eu estou guardando você na coxa das minhas mãos, eu estou cuidando de você com carinho e amor eterno. Ele está falando ao pé do teu ouvido, porque com alguns é assim, é como uma voz branda e suave. O som de Deus. Eu sou festivo, então quando o Senhor faz barulho eu me alegro demais. Mas eu tenho aprendido nessa caminhada que às vezes o maior som que o Senhor produz é no silêncio. É naquele momento que você diz: eu estou sozinho, meu Deus. E aí naquele momento você sente um som que às vezes não é nem aqui, mas é aqui. É algo que te impulsiona dizendo: não desiste, eu sou contigo. É algo que te impulsiona dizendo: continua mais uma milha, vamos lá. É algo que te impulsiona dizendo: recomeça. E talvez você olhe e diga: eu já estive tão longe, eu já fui tão alto, e agora tudo de novo, Senhor. E essa voz calma, mansa e suave nessa manhã está te dizendo: eu sou contigo, eu não apago o pavio que fumega, e eu estou recomeçando com você de novo nessa manhã. Um som. A palavra de Deus vai dizer que na sua última vinda, Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, lá pelo verso 50, 52, por ali, ele vai dizer que na vinda do Senhor, uma trombeta vai soar, um barulho como de uma trombeta. Antes que o Senhor venha, o barulho vai soar. Obrigado, irmão. De novo, a promessa se cumprindo. Ele virá, mas antes de vir, um barulho, um som, uma trombeta vai soar. E quando essa trombeta soar, diz o texto, aqueles que morreram serão regenerados. Nós que estivermos vivos, se até lá assim for, o nosso corpo também será transformado, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é perecível vai se revestir de algo que jamais perecerá. E aí então nós seremos transportados nos ares, e nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Ele virá com o seu exército celestial, com poder e grande glória. Nesse dia a trombeta vai soar, chamando a atenção de toda a humanidade. Como um relâmpago, diz a palavra. Com o estrondo de um relâmpago, com um barulho que sai do Oriente e corta todo o universo e vai até o Ocidente. E esse barulho vai atrair a atenção de todos. E nesse dia, todo olho verá. Os que morreram verão. Aqueles que morreram com Cristo. Aqueles que hoje talvez você sente saudade, você vai ver naquele dia, todo olho verá, inclusive esses.
Os seus olhos se abrirão e eles estarão junto conosco, com o Senhor nos ares. Esse deve ser o som que a igreja mais deve esperar. Só que esse som, de novo, ele só vai ser interpretado no início por quem conhece. Para alguns vai ser uma loucura. O que é isso? Para alguns vai ser, meu Deus, que tempestade é essa? Que manifestação é essa? Porque o texto diz que os poderes dos céus serão abalados. O sol já não dará mais a sua força, a sua claridade. As estrelas e a lua vão cair. Vai ser algo louco. Os céus vão se enrolar como um pergaminho. E aí aquele que está na eternidade, que um dia rompeu o véu na terra, vai romper os céus para vir nos buscar. Vai ser incrível. E ele virá como um barulho. Ele virá como um som. Ele virá. A limitação do barulho é que você precisa de conhecimento prévio. Senão você pode interpretar mal o barulho, você pode interpretar mal o som. A segunda manifestação do Senhor para com a sua igreja, para comunicar aos seus, é que Deus, ele usa a sua voz. Então primeiro nós temos o som e depois nós temos a voz. Voz e som são coisas distintas. O som pode ser um barulho, um relâmpago, como que de um vento, enfim, da maneira que Deus quiser mexer com o seu povo para chamar a sua atenção. Agora nós temos a voz de Deus. A voz, ela empresta identidade àquele que fala. A voz é uma parte da identidade de Deus. A sua voz, ela carrega características que denotam que quem está falando é você. E assim é a voz de Deus. A voz de Deus, ela carrega características que quando ele fala através da voz, aí sim, aí é inconfundível. A voz é diferente de um barulho. A voz é a identidade de Deus. A voz é Deus assinando aquilo que está sendo dito. A voz, ela é o veículo que conduz a palavra. A voz, ela é o invólucro. A voz, ela é o transporte da palavra. A voz, ela não é apenas audível. A voz, ela não é apenas sonora no mundo espiritual. A voz, ela pode ser um sinal. Os irmãos que têm necessidade de ouvir, de aprender através de sinais, porque não conseguem ouvir, não têm a capacidade auditiva, preservada, esses irmãos, eles também aprendem a palavra. Eles também escutam a voz de Deus. Não escutam aqui com um aparelho auditivo, mas escutam aqui na mente e no coração. Através da língua de sinais, a palavra de Deus é pregada. Então, em alguns momentos, a voz de Deus, o que envolve a palavra, para que a palavra chegue, são sinais. Através de sinais, esses sinais vão sendo a voz de Deus para alguns. A voz de Deus também pode ser escrita. Os códigos escritos, eles envolvem o conteúdo, que é a palavra. E algumas pessoas vão ouvir a voz de Deus lendo o que está escrito. Para outras pessoas, a voz de Deus é um toque. Para aqueles que não têm capacidade visual, eles recebem a palavra de Deus, eles escutam a voz de Deus através da leitura, através do tato. Aqueles que também não podem ouvir, eles desenvolvem essa habilidade de, através do toque, conseguirem ler. Perceba que a voz, ela é multiforme.
Perceba que a voz não significa som apenas. De maneira poética, a voz não é a tonalidade. De maneira profética, a voz é o que envolve o conteúdo. É o que envolve o tema. É o que envolve o poder daquilo que está na palavra. E a voz do Senhor como é? As aparições mais recorrentes da voz do Senhor é como voz de trombeta. João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa da palavra de Deus. Depois de ter vivido anos com o Senhor Jesus, depois de ter visto a morte do Senhor, a crucificação, a sua ascensão aos céus, João estava nessa casa onde o barulho do vento veio. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu, ele pregou, e no final da sua vida ele está numa ilha preso. E ele não vai dizer que está preso por causa dos romanos, ele não vai dizer que está preso por causa do inimigo, ele vai dizer que ele está preso por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. E por que ele diz isso? Porque ele sabe que um homem que uma vez foi cheio, tocado e remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, tudo que acontece na sua vida, ainda que aos olhos naturais seja ruim, não vem do mal, mas vem de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então perceba que João está preso para morrer numa ilha, velhinho, e ali ele não fala do inimigo, tudo ele enaltece ao Senhor. Na minha vida, tudo que acontece é de Deus. E naquele lugar, no dia do culto ao Senhor, diz a palavra, no dia do Senhor, que era o dia em que ele costumava ir ao templo para adorar a Deus, ele passa anos preso. Não tinha um calendário lá. Não tinha uma igreja. Não tinha um culto. Mas ele nunca perdeu no coração o dia de cultuar ao seu Deus. No calendário do seu coração ele nunca esqueceu qual era o dia declarado ao Senhor. E por quê? Porque aquele que um dia escuta o som de Deus nunca mais esquece. Aquele que um dia escuta a voz do Senhor nunca mais esquece. E ele está nessa ilha no dia do Senhor, diz a palavra. Então ele escuta uma trombeta soando. Ele escuta uma trombeta falando com ele. E quando ele escuta aquela trombeta, ele se vira para ver. E quando ele se vira, atrás dele ele tem uma visão e ele vê o seu amado Jesus. Aquele que disse para ele: João, fique em Jerusalém. Você vai ser revestido, João, e eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não vão ficar sós. Aquele que um dia falou para ele no alto da cruz foi João, que ficou até o final com Jesus. No alto da cruz, Jesus olha para João e diz: homem, aí agora está a tua mãe. Mulher, Maria, agora aí está o teu filho. A última obra de Jesus na cruz foi dar a João uma nova família e a Maria um novo filho. Esse Jesus agora aparece na ilha, no lugar onde os homens não poderiam chegar, no lugar onde não tinha acesso algum. Mas o nosso Jesus é assim: o seu som chega em qualquer lugar. E a sua voz alcança qualquer ambiente da terra, no céu ou debaixo dela. E ele escuta a trombeta e ele se vira. E quando ele se vira, ele vê Jesus. Não mais sangrando. Não mais seminu como no dia da cruz. Não mais com uma coroa de espinhos. Não mais estraçalhado, como Isaías disse, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões. João viu todas as suas dores, ele viu Jesus esfacelado, sangrando até a última gota,
Mas agora na ilha, quando ele vê, ele não vê Jesus assim. O texto diz que ele vê Jesus vestido com uma veste branca comprida até os seus pés. Em volta do seu peito não eram mais marcas das chibatadas. Agora ele tinha um cinturão de ouro no seu peito. Os seus pés não eram mais castigados com os cravos. Agora nos seus pés estava uma bota como que um latão que brilhava. Ele tinha um manto. E na sua coxa e no seu manto estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que um dia voltará para nos buscar. É esse Jesus que hoje está falando comigo e com você, dizendo: ei, permaneça. Eu venci a morte, aquilo que eu te prometi vai acontecer. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Creia. Senhor Jesus vai gerando fertilidade agora em nome de Jesus. Senhor Jesus vai destravando mentes agora. Você tinha uma mente privilegiada, uma capacidade de guardar, uma memória incrível, e algo aconteceu e isso se rompeu. Deus está restituindo agora. Você recebeu uma unção para curar. Por várias vezes o Senhor te usou nessa área, mas algo aconteceu e você se travou. A unção está de volta, receba agora. Yeah, mango, yeah. Yeah, mango, yeah, faço, yeah. Open your eyes, because the cross, open your eyes, because in your eyes, open your eyes, because in the cross, aleluia, 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 aleluia. E João, quando vê Jesus, ele cai como morto. Ele olha o Senhor e vê a santidade do Senhor. Assim como Moisés e os homens viram a santidade do Senhor no monte. E o povo se prostrou, diz o texto. Agora João vê a santidade do Senhor e também se prostra. E quando ele se prostra, ele cai como morto, diz a palavra. E aquele que falou como voz de trombeta vai tocar nele com a sua destra. O Senhor Jesus agora vai tocar em João. E quando ele toca em João, ele vai falar de novo. E ele vai falar dizendo: não temas. Não temas, João. Porque a voz, quando vem, ela vem para informar. Mas sobretudo a voz do Senhor vem para tirar o medo. O medo de que essa promessa não vai se cumprir. O medo de que os sonhos não vão se realizar. O medo de que o tempo está passando e você está vendo aquilo que você deveria fazer parece cada vez mais longe. Ei, Jesus está aqui para te tocar e dizer: não tenha medo. Apenas confie na minha voz, apenas confie na minha voz, apenas reconheça a minha voz. Ei, não tenha medo, é como voz de trombeta a minha voz. A voz do Senhor se manifesta como trombeta. O profeta disse: troquem a trombeta em Sião. Nos tempos antigos, no meio do povo de Deus, a cultura de tocar a trombeta era para anunciar 3 grandes eventos. O primeiro evento que um toque de trombeta dava para o povo era para anunciar que alguém muito importante tinha morrido.
era para anunciar ao povo que alguém muito importante tinha falecido. Então a trombeta, quando tocava, o soar da trombeta representava que alguém importante demais faleceu. O segundo motivo pelo qual a trombeta tocava em Sião, no meio do povo, no meio do arraial, era para dizer que existia no meio do povo um novo governo, um novo rei estava estabelecido. Então primeiro tocava para dizer que alguém poderoso morreu, depois também tocava a trombeta para dizer, olha, agora existe um novo rei, um novo governo. E existia um toque especial da trombeta que era para chamar o povo para a guerra. Então quando Deus fala com voz de trombeta, Ele fala para anunciar que alguém muito importante já morreu, anunciar que o Filho, o Rei da Glória, aquele que não poupou o seu próprio Filho, diz a palavra, como não nos entregará com Ele, com o Filho, todas as coisas? A trombeta, a voz do Senhor fala conosco para dizer, ei, alguém muito importante, muito valioso, morreu para pagar o preço pela tua vida, para pagar o preço pela tua liberdade, para pagar o preço do teu acesso ao céu. Quando a trombeta toca é para dizer, ei, alguém importante já pagou o preço. A trombeta do Senhor fala conosco também para dizer, olha, existe um novo rei no governo. O Senhor fala contigo nessa manhã com voz de trombeta para te dizer, a tua vida não está desgovernada. Antes era o governo do mundo, antes era o dinheiro, antes eram as drogas, antes eram outras coisas, mas agora quem governa é o Senhor sobre a tua vida. Sobre nós, sobre a igreja, existe um novo rei governando. Não é mais o medo, não é mais a morte, agora quem governa é o Rei da Glória. A tua casa tem um governo, minha irmã. A tua família tem um governo, meu irmão. O teu ministério tem um governo. A tua vida não está sem controle, ela está na mão daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Jesus, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quando a trombeta toca, ela toca para nos levantar para a guerra. O Senhor não te quer mais abatido, cabisbaixo, até que a promessa venha, até que a trombeta toque, até que venha aquele último dia. O Senhor hoje está soando a trombeta e dizendo, filho, filha, te levanta para essa guerra, porque tem muita gente para salvar. Tem muitos lugares para a gente pregar esse evangelho, tem muita coisa para fazer. Eita, só no começo dessa batalha aí, Deus está nos conclamando para esse exército, e a trombeta está soando dizendo, levantem-se os guerreiros dessa última geração. Eu não vou ter tempo de terminar essa ministração, mas por último, o Senhor, para falar conosco, usa a sua palavra. A voz, para quem está distante, talvez até cause confusão. É possível. No meio de muitas vozes, você não identificar a voz daquele que fala. É possível, se você estiver de longe, não conseguir reconhecer quem está falando. Chegou um dia que o Senhor Jesus, Ele se apresentou aos seus discípulos na praia, no episódio em que Pedro, decepcionado, leva os seus discípulos, os seus irmãos também para pescar. Jesus tinha dito que faria dele pescador de homens, mas ele, frustrado, ele volta a pescar, leva outros discípulos com ele, e eles pescam de novo uma noite inteira e não pegam nada. E aí pela manhã, Jesus se apresenta na praia, com fogo, uma fogueira, com peixes. E Jesus pergunta para eles na praia. Jesus fala. Jesus vai usar a sua voz
E Jesus diz: filhinhos, vocês têm algo para comer? Eles escutam a voz do Senhor e dizem: não, nós não temos. E o Senhor Jesus fala de novo e diz: lancem a rede do lado direito e vocês alcançarão, vocês pegarão. E eles escutam a voz e fazem o que a voz está ordenando. E quando eles começam a puxar a rede, que a rede está cheia, o texto diz que a rede estava cheia de tantos peixes que eles não conseguiam botar a rede para dentro. E quando eles veem o resultado não era da voz, o resultado era da palavra. A voz conduzia a palavra dizendo: façam. Mas o poder não estava apenas na voz, porque a voz eles nem reconheceram. Mas quando a palavra se cumpre, a revelação vem, e João diz para Pedro: Pedro é o Senhor. Era só gente que andava com Jesus, era só gente que tinha intimidade, mas no meio de uma dificuldade a voz falou e eles confundiram, eles não reconheceram. Mas agora, quando a palavra se cumpre, não tem jeito, você sabe que é Deus na tua vida. E naquele dia, quando a palavra se cumpriu, João teve a revelação e disse: Pedro é o Senhor. E debaixo do cumprimento da palavra, Pedro larga tudo de novo, se joga na água e vai correndo para a praia. E é isso que Jesus está fazendo nessa manhã. Falou conosco com barulho no louvor. Chamou a nossa atenção para Ele. Falou com voz de trombeta, dizendo: ei, escutem, se preparem, santifiquem-se, o terceiro dia vai chegar. Mas o principal de Jesus é a sua palavra. Hoje o Senhor está falando com você com uma voz diferente. A minha voz não é a voz de Deus. A minha voz está envolvendo a palavra de Deus, mas a palavra é poderosa. A palavra não vem de mim, a palavra veio dele e ela tem poder para fazer o que ele falou. Você crê nisso?